Vamos abrir a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor diz: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Que esta palavra abençoe todos os corações, vos conforte, encoraje, ensine a viver o cristianismo nesta terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a alegria da certeza e da convicção do Cristo em nós é grande. É uma alegria que não vem da carne, é algo do Espírito, é algo que transcende o entendimento humano. É uma alegria com uma convicção de amor, é uma amálgama perfeita que só Deus poderia construir no nosso interior. Estamos aqui absolutamente livres, em paz e dependentes do alimento que vem dos céus, o pão da vida. Este pão nos fortalecerá e nos fará ser testemunhas desta obra de Jesus, a obra do Calvário, da morte e da ressurreição, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, amada igreja de Jesus, selo do meu apostolado, aqueles que, por vontade soberana de Deus, podem dizer que são salvos. Meus amados, eu creio que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um verdadeiro gigante. O mundo tem cerca de 2,5 bilhões de cristãos. Mas deixe-me dizer que é um gigante que tem estado adormecido. Se a igreja de Jesus acordar, despertar desse sono espiritual, ninguém deterá a igreja do Senhor. Veja, por exemplo, a igreja cristã no Brasil é um gigante verdadeiramente adormecido. As estatísticas dizem que somos mais de 25 milhões de pessoas que confessam Jesus e que a cada domingo buscam as suas igrejas. Mas por que eu chamo de gigante adormecido? Porque a grande maioria do povo de Deus, dos salvos, dos cristãos, não está fazendo absolutamente nada, nem com a sua fé poderosa e vencedora, e muito menos com o seu testemunho de vida particular. Por isso é que eu digo que o gigante está adormecido. Então, meus amados, ser um membro ativo da igreja, deixe-me lhe ensinar isto como seu pai espiritual. Ser um membro ativo não é simplesmente vir à igreja, estar presente nos cultos regularmente e dar suporte à obra de evangelização. Há muito mais. E aliás, Deus espera muito mais de cada um de nós. E eu creio que quando nós começamos a pregar esta série, já vamos na 12ª aula,
O Senhor tem grandes expectativas acerca de cada um de nós. Ele espera, e tenho lhe ensinado isto reiteradas vezes, que cada um use os seus dons, os seus talentos, em favor do reino, da obra e da igreja. Você veja, é muito importante que cada um libere o seu potencial. Olha, às vezes as pessoas se olham e elas não têm noção do quanto Deus investiu nas suas vidas. Cada pessoa aqui tem talentos, tem recursos, tem energia, tem criatividade, tem tempo, tem valores, tem crenças, tem convicções, mas isto tudo tem que ser passado adiante, porque é isto que vai trazer a explosão de crescimento da igreja de Jesus e o movimento de avivamento que as igrejas todas oram e clamam e que não se tem visto. Então a grande necessidade na igreja evangélica é ensinar o povo de Deus, mostrando-lhes que cada um de per si tem um ministério. A Bíblia diz que Deus nos constituiu ministros da nova aliança. Porque eu acredito, amado, nós estamos aqui hoje cerca de 5.000 pessoas. Ouça, aqui nós temos muitos talentos. Tem gente que canta maravilhosamente, tem músicos, tem professores, tem colaboradores voluntários, pessoas para a escola dominical, para a juventude, para os grupos de evangelização, para os corais. Nós temos muita gente aí sentada que tem que se manifestar com a sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Mas a igreja, num contexto geral, tem que aprender a dizer: Senhor, envia-me. Algo que tem que arder no nosso coração, que a missão, cada um de nós tem que se tornar implicitamente num evangelizador, num missionário. Por isso é que o evangelho chegou ao século 21, por causa de pessoas ardorosas, fervorosas, pessoas que não mediram esforços para que a palavra corresse e Deus fosse glorificado. Então, o amor que Deus tem por nós, amado, vai muito além do nosso entendimento. Ele nos resgatou com todos os erros da vida, amado, com todas as fraquezas, com todas as debilidades. Ele nos resgatou. Se cada um pensar um pouco, o que era a vida, sua vida pregressa, quem era você, como eu era, amados, nossa vida não tinha nenhum significado, agora tem. Então esta é a nossa missão, sermos evangelizadores, falarmos de Jesus. Esta é nossa missão e a nossa obrigação. Isto não é uma ideia apostólica, isto não é um sonho tolo, sem noção, inepto, nércio de um pastor. Não, a nossa missão é contar a história da nossa vida. Esta é a nossa missão, esta é a nossa verdade. Você não precisa de saber teologia, homilética, exegese, hermenêutica, dominar a geografia bíblica, absolutamente. Você tem uma missão: contar a tua história de vida, porque a tua história de vida é a tua verdade. E sabe, Deus delegou autoridade e responsabilidade a cada um de nós para o fazermos. Ele capacita, Ele enche a boca de palavras, Ele inspira. Então, a nossa missão é falar a verdade, a nossa história de vida. Quem nós éramos, o que aconteceu e quem nós somos hoje. Esta é a nossa história, a nossa conversão. Veja Lucas 10:19, disse: eis aí vos dei autoridade para pisar
serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada vos causará dano. Ele deu autoridade. Diga, eu tenho autoridade delegada por Deus. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu tenho que entender que se eu tenho autoridade e Deus me deu a capacidade de eu ser uma testemunha, foi Ele que capacitou, disse: recebereis o poder e sereis minhas testemunhas. Portanto, cada um de nós já está preparadíssimo, capacitado por Deus para ser uma testemunha. 2 Coríntios 10:8 diz: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Então diz que Deus deu autoridade para edificar. Então, amados, temos que entender que isto é uma obrigação do povo de Deus. Em 1 Coríntios 9:16 diz: se anuncio o Evangelho, não tenho que gloriar, sobre mim pesa esta obrigação. E Paulo diz: olha, ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Você que vem acompanhando as notícias do mundo, hoje no Oriente Médio, pessoas são decapitadas, queimadas vivas, cortadas, mas não negam Jesus. Eu vi filmes que são um horror, que postaram na internet. O indivíduo só tinha que dizer: eu não acredito em Jesus. Chega lá o chefe e diz: nega, se não negar vai morrer. Ele diz: não nego, Jesus é meu Senhor. Pum, cabeça para fora. Hoje, como é que os cristãos do Ocidente estão vivendo, amado? Um gigante adormecido. Se tem jogo de futebol, as pessoas não vêm à igreja. Se chove, não vêm à igreja. Se tem não sei o que na sociedade, não vem a novela. Mas não se deixe contaminar. O mundo passa bem com as suas concupiscências, mas nós não passamos bem com as concupiscências do mundo. Nos fazem mal. Diz: pesa sobre mim a obrigação. Eu quero instar com você, com todo respeito, mas com autoridade apostólica: pesa sobre mim, sobre você, esta obrigação de anunciar o Evangelho. Versículo 17 diz: faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se é constrangido, é minha responsabilidade de dispenseiro, está-me confiado. Então, todo trabalho que se faz para Deus tem galardão. Isto foi nos confiado, é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do apóstolo da igreja, do governo da igreja, é de todos nós. Todos nós, senhora, senhor, jovem, ancião, Deus te confiou uma responsabilidade de despenseiro. É vontade de Deus, tem galardão. Todas as pessoas que ousam, que são corajosas, têm intrepidez apostólica, recebem galardão. Então nós temos um dever, nós temos uma obrigação: pregar o Evangelho, testemunhar a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo. É nossa responsabilidade. Por isso Deus disse: eu dei autoridade, eu dei poder. Para quê? Para ficar sentado na igreja? Não. Nós temos que contribuir, amados, com a nossa vida para a salvação de vidas. A tua vida como cristão, como evangélico, tem um significado muito grande. Você é importante dentro dos planos do Pai Celestial, de você fazer diferença junto da tua família, nas pessoas, colegas de trabalho. Olha, você que trabalha num lugar, no mínimo você tem 8 horas por dia, de segunda a sexta, convivendo com pessoas. Você tem que fazer diferença. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, e Deus te deu a melhor coisa da vida, que é a salvação. Isso chama-se a verdade. Então, eu acredito em você, meu amado. Eu acredito em cada homem desta igreja. Esta igreja não é mais uma igreja dentro da nossa sociedade. Esta igreja tem a revelação da graça de Deus.
Esta igreja vive segundo as profundezas do coração de Deus. Aqui não se mercadeja, aqui não há mercantilismo, aqui há fé, aqui há um chamado. Eu acredito em você. Eu sei que você tem um chamado especial, uma missão. Você conheceu a verdade te libertou. Então, qual é a minha missão como seu pastor? A minha missão é liderar você, ensinando e capacitando para que você esteja pronto então para liberar o seu potencial. Paulo disse isso em Efésios 4. Ele disse, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, olha agora, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, amado, você não pode fugir desta realidade. Deus te chamou para você desempenhar um serviço. Portanto, isso não são critérios humanos. Isso são critérios de Deus. São regras de Deus. Ele é o cabeça da igreja, diz em Efésios 1, 22, ele diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça, e ele deu essa autoridade à igreja. A igreja é movida pelo Espírito Santo, diz no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Deus te traz à igreja, Ele te edifica, Ele te ensina, mas você tem que desempenhar o seu serviço. Então vamos voltar lá em Efésios 4. Diz que Deus deu dons. Diz que Deus deu os dons, primeiro de apóstolos. O que é um apóstolo? Apóstolon, do original grego, quer dizer o enviado. É aquele que tem a obrigação e o chamado de estabelecer os fundamentos da igreja. Diz isto em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a pedra angular. Então, o fundamento da igreja não é um pastor, é um apóstolo. O apóstolo ele é o receptador da revelação da graça, é um ofício que não pode ser transferido por herança. Eu não posso transferir para um filho, para uma pessoa, esta herança apostólica. Isto é um ofício dado por Deus, porque o apóstolo traz os fundamentos, organiza, edifica a igreja, fundamenta a igreja, mas ele tem a obrigação, e isto é minha parte, de multiplicar os evangelizadores. Portanto, você tem que ser selo do meu apostolado. Nós somos um exército. E nós não podemos ser um exército adormecido. Nós somos um exército que está acordado, está despertado, porque a igreja tem um apóstolo. A Bíblia diz que a igreja tem profetas. O que são os profetas? Os profetas são os guardiães da igreja. São aqueles que exaltam a Cristo de forma suprema. São aqueles que têm o dom da profecia. São aqueles que se encarregam de ajudar nos fundamentos da igreja, que falam por inspiração profunda do Espírito Santo. Deus deu evangelistas. Quem são os evangelistas? Os missionários de Cristo, os multiplicadores de vida, os evangelizadores, aqueles que pegam fogo na vida das pessoas. Deus deu os pastores, que recebem conhecimento de Deus, governam a igreja, ensinam a igreja, consolam a igreja, orientam a igreja. E Deus deu os mestres. Os mestres são aqueles professores, são os que têm a graça de ensinarem a evangelizar, de ensinarem o povo de Deus a guardar o conhecimento. Então, todos estes dons que Deus deu para governo da igreja, deu com que função? Vamos voltar. Para o desempenho, diz que aperfeiçoar os santos. Quer dizer, cada culto, você é como um diamante, que Deus vai burilando, vai trabalhando, vai aperfeiçoando, vai facetando, até que se torna aquela pedra preciosa e valorosa. Aperfeiçoamento. Cada culto, nós aprendemos alguma coisa.
seja nas questões emocionais, espirituais, familiares, no trato do homem com a sua esposa, da esposa com os filhos, esposa com o marido, no trato empresarial, a sermos pacificadores. Cada culto nós somos aperfeiçoados. Para quê, apóstolo? Para que nós desempenhemos um serviço. O que é esta palavra serviço? Serviço vem do original grego diaconia, quer dizer serviço espiritual, ministração da palavra, orar pelos necessitados, servir a Cristo e evangelizar. Olha, amado, você sabe quantas pessoas estão agora literalmente abandonadas pelas famílias, dentro do hospital do INCA com câncer, lúcidas, sabendo que pouco tempo lhes resta de vida? Os hospitais da nossa cidade, do nosso município, todos abarrotados de gente que são tratados como carne de açougue, sem um carinho, sem uma palavra, morreu, não morreu, paciência. Esta é a nossa sociedade. Há hospitais, há presídios, há lugares de exclusão social, há ricos, há pobres. A nossa sociedade, ela precisa de um serviço espiritual. Ela precisa de você e de mim. Sim, apóstolo, mas então qual é o método bíblico para evangelizar? Diz Paulo em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, olha, nós temos que nos lembrarmos de como era a nossa vida antes de ter Jesus, e mostrar às pessoas, ao compartilhar, que o mundo está triste, tem uma tristeza de morte. Olha como é que é a vida de uma pessoa sem Jesus. As farmácias vendendo montanhas de calmantes, de tarja preta, o ser humano vive um sufoco de vida, atolado no meio de tantos problemas, como nunca. Nossa geração vive realmente dias difíceis. Então essa tristeza de morte, Deus sabe que qualquer pessoa que Ele predestinou, na hora em que ele ouvir de Jesus, essa tristeza de morte sai. Quantas vezes você fala com uma pessoa e diz: apóstolo, eu tenho vontade de morrer, por causa de uma tristeza de morte. Mas o cristão tem vontade de viver. Então, saiba, a seara é grande, está pronta para a colheita, o trigo está amadurecido, as pessoas andam em busca de respostas. Elas vão na macumba, elas vão no ocultismo, elas vão na cartomante, na quiromante, leitura de mãos, na cigana. As pessoas andam desesperadas, fazem o mapa astral. Elas sabem que naqueles caminhos que são, na realidade, atalhos, elas não vão encontrar nada, a não ser uma armadilha do diabo que as pisa ainda mais. Então, a tristeza do mundo. O que é a vida de um homem sem Jesus Cristo? O que é a vida de uma mulher sem Jesus? Olha, diz Hebreus 9:27, está ordenado que o homem morrerá uma vez, depois vem o juízo. Então as pessoas têm que saber disso, porque às vezes vem uma ideia aí, totalmente enlouquecida, ensandecida, dizer: não, porque o homem morre, mas depois ele vem e reencarna. Não reencarna nada. A Bíblia diz: está ordenado uma só vez, morreu. Sem Jesus, inferno. Com Jesus, a eternidade. Isso é a realidade. Não estou aqui amedrontando ninguém, estou lhe falando o que a Bíblia diz. Então, a igreja tem que preparar você. Estou lhe ensinando isto há 12 encontros, porque o homem não tem capacidade de entender a sua situação até que conheça a verdade bíblica. Por isso é que estamos com programas de rádio, televisão, internet, satélite.
CDs, DVDs, literatura. Nós temos que mostrar às pessoas quem é Jesus. O profeta Isaías diz em Isaías 6, ele é santo, santo, santo. Diga isto: santo, santo, santo. Ele não é o chefe lá de cima, o cara das barbas, não é isto, amado. Ele é santo, santo, santo. Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, falsa testemunha e profere mentiras, semeia contendas entre os irmãos. As pessoas têm que saber que Deus, amado, de forma verdadeira, Ele está atento a cada passo da nossa vida. O nosso Deus não é Buda, que está lá dentro de um túmulo, não é Maomé que está lá dentro de um túmulo, não é Aparecida que nunca existiu, era uma estátua sem cabeça. Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores, Ele é real, é verdadeiro. E nesta madrugada, eram 3:30 da manhã, o Espírito falava ao meu espírito, dizendo: eu sou o Senhor. Olha o estado das pessoas. Efésios 2:1, Ele vos deu vida estando vós mortos. O ser humano sem Jesus tem uma tristeza de morte. E vou lhe dizer que não é o Rivotril que resolve. Diz a palavra do Senhor, Romanos 3:20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, razão pela qual pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras. Quer dizer que não é, a salvação não é algo reflexivo, não sou eu que produzo a salvação. Eu estou morto, estava morto em pecados e delitos, é assim que o mundo está. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, nossas injustiças, como todas as nossas injustiças, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Olha, este é o ser humano sem Jesus. Trapo de imundícia. As pessoas se entregam, sabem que só tem uma vida, mas fumam crack, sabe que está morrendo, mas fuma. Sabe que a cocaína é má, mas cheira. Sabe que a anfetamina faz mal, mas toma. São os valores dessa sociedade, amado. É o hedonismo antigo da Grécia, os valores do corpo, aquilo que a pessoa aparenta, mas não aquilo que a pessoa é lá dentro no seu coração. Deus faz uma obra e fez na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 diz: está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Olha a obra que Deus fez na tua vida. Para seres o quê? Diz o versículo 20: de sorte que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de quê, apóstolo? Da verdade. Onde você vai Jesus. Por isso é que nós não nos conformamos com este século. Sou embaixador da verdade. Você tem que proclamar. E o que é a verdade? É a tua vida transformada. Efésios 2:8 e 9 diz isso, olha só: porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você, não são obras, não são sacrifícios, não é jejuar, não é ir ao monte, mas é falar de Jesus. Então, apóstolo, como é que começa o evangelismo na nossa vida? Evangelismo começa primeiro com oração. Senhor, coloca pessoas na minha vida, dá-me a direção do Espírito Santo, quero testemunhar daquilo que tu fizeste em mim, aquilo que eu sou hoje, como Deus transformou a minha vida, ajuda. Isso começa com oração, e Deus vai colocar pessoas, Ele já tem isso nos seus planos. Romanos 10, 14 e 15 diz isso: como porém invocarão aquele que não crer, e como crerão de quem nada ouvir, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós temos coisas boas para dizer.
Você tem coisas boas para dizer. Você está aqui, imagina você num domingo de sol, outono, você podia estar, eu podia curtir a minha vida em algum lugar. Você sabe quão boa é a obra que Deus fez na tua vida, meu amado. Não tem coisa mais preciosa do que colocá-la em primeiro lugar na vida. O resto passa e passa rápido. Às vezes um sopro, acabou. Esta manhã viemos para a igreja, tinha ali 4 carros amalroados um atrás do outro, um monte de gente sentada na grama, poderiam ter morrido, um sopro, acaba. Ninguém lhe pode garantir o dia de amanhã. Então, amado, o mundo já é cheio de más notícias, nós precisamos de dizer coisas boas, mas se não houver quem pregue, ninguém tem coisas boas para dizer. Pastor, mas eu tenho um pouco de dificuldade de falar de Jesus, porque antes de eu ser crente eu fumei maconha, ou menti, ou fiz, ou aconteci. Ouça, amado, perdoe-se, já que Deus já te perdoou, perdoe-se. Não fique remoendo o teu passado, você é livre. Não fique pensando que alguma coisa do passado vem para o presente. A vida velha passou. Mas então, apóstolo, por que esse gigante está adormecido? O senhor está mostrando aí um perfil da igreja, nossa função, do nosso serviço. Entre num assunto mais profundo, apóstolo. Por que esse gigante está adormecido no mundo inteiro? A igreja de Jesus. Você sabe que na Europa vendem templos assim grandes para fazer restaurante, hotel, casas, residências, pubs, provadores de vinho. Centenas de templos protestantes estão vazios e sendo vendidos para hotelaria e casas, residência, e restaurantes e boates. Que vergonha! Por que o gigante está adormecido, apóstolo? Amado, olha, nós não podemos ficar mais parados com o mundo morrendo lá fora. Nós somos uma igreja alinhada com a palavra. Precisamos ser profundamente leais ao ministério, a Deus, ao apostolado, à visão da igreja. Esse é o nosso grande testemunho, lealdade. Lealdade com as verdades de Deus. Hoje vemos muitos crentes com a fé arrefecida, com o amor esfriado. Foram pessoas que um dia conheceram Jesus, mas foram esmagados pela sociedade. A TV, a televisão simplesmente os envenenou, a novela, a balada. Muitas pessoas começaram a seguir modismos. Enquanto lá no Oriente Médio, nego é decapitado por não negar a Jesus, aqui o modismo entrou nas igrejas, no mundo espiritual, e aí vem a igreja das lésbicas, a igreja dos homossexuais. Não existe isso aqui, meu amado. Não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Deus jamais constituiria uma igreja contrariando o que a palavra de Deus diz. Ah, mas Deus ama a todos. Ama, mas Deus não ama o pecado. Então a pessoa quer se acobertar de um pecado e foge para um lugar onde há posições contrárias à Bíblia. Não, mas Deus, se for Deus, para ser Deus tem que me amar e me aceitar como eu sou. Não, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. O diabo é que tem corrompido a vida das pessoas. A igreja é noiva de Jesus. Então as pessoas foram contaminadas por modismos, sabe, sem fervor, sem paixão, perderam o primeiro amor, vivem de forma fugaz. Amado, sem Deus a vida não tem mais nada. Então, onde está o gigante adormecido, apóstolo? Por quê? Pela falta de lealdade da maioria do povo de Deus aí fora. Em 2 Timóteo 2,12, acrescenta aí, ele diz: se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Amado, tem muita gente negando Jesus, tem muita gente se esquecendo de Deus,
sem saber que quem se esquece de Deus, Deus o esquece. Se o negarmos, disse Paulo, ele nos negará. Por isso é que o gigante está adormecido. Vem o dia 31 de dezembro, as praias com milhões de pessoas, grande parte das pessoas estão ali, são evangélicas. Maracanã encheu, uma parte lá deixaram de ir ao culto para estar no futebol. Então, amado, olha o que diz a palavra: a falta de lealdade a Deus, aos ministérios, ao reino, adormeceu a igreja. Provérbios 26 disse: muitos proclamam a sua benignidade, mas o homem fidedigno, o homem da verdade, quem é que o achará? É isso que eu sempre lutei, para nossa igreja ser uma igreja da verdade, uma igreja segura, sólida, onde as pessoas acreditem no seu líder, acreditem na visão, nos propósitos, sim, sim, não, não. Homem fidedigno. Fidedigno significa verdadeiro, leal, sincero, que cumpre as suas promessas, que é fiel a Jesus, que é fiel à igreja, que é fiel ao seu governo apostólico, aos compromissos, à família, à honra ao pai, à mãe, ao marido, à mulher. Homem fidedigno, mulher fidedigna, quem é que? Onde estão? Estão aqui dentro, amado. Estão no nosso ministério, que sabem, esta igreja produz vidas puras, santas, porque é isso que nós ensinamos aqui diariamente. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18, diz assim: olvidaste a rocha que te gerou? Esqueceste de Deus? Te esqueceste de Deus que te deu o ser? Quantas pessoas estão, olha, ouvindo agora pela internet, nunca mais foram uma igreja, amado. Deus está te chamando, meu amado. Outros estavam felizes, vem alguém, faz uma fofoca, põe uma notícia no Facebook, a pessoa vai, troca de pastor, e troca de igreja, e vai para cá e para lá, as tantas se diz: não quero mais saber de nada, agora vou tocar o meu barco. Aí, no Oriente Médio, põe uma faca no pescoço e diz: nega Jesus e não morre. A pessoa diz: não nego. Aqui é assim. Um irmão disse não sei o que no Facebook, a pessoa abandona, esquece Deus que te gerou. Amado, não te olvides da rocha, foi Ele que te gerou. Não te esqueças de Deus, deu o ser. Pastor, mas as pessoas que se esquecem de Deus, o que lhes acontece? Quando a Bíblia diz que Deus se esquece da pessoa, você tem que entender, quando Deus retira a bênção, isto é uma decisão divina. Quando Deus retira o seu favor, olha, a pessoa pode jejuar o que quiser, não funciona mais. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Pode pintar e bordar, não abre mais. Por isso é que no versículo 20 diz isso: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há. Você vai estar uma queixa de Deus desde o Antigo Testamento. Lealdade, verdade, fidelidade. É por isso que o gigante está adormecido. O Papa, quando assumiu a cátedra de Roma, ele chamou a cúria dos cardeais e disse: vocês têm Alzheimer de Deus, vocês têm 15 doenças, mas a pior delas é o Alzheimer de Deus, vocês esqueceram de Deus. Foi o Papa que disse: vocês se esqueceram de Deus. Igreja existe para reproduzir a Deus. E você sabe, a soberba, a ganância, a carnalidade. Olha a disputa que está aqui dentro do nosso país com essa questão. Então Deus diz: eu esconderei o rosto deles, se não há lealdade. Então, meu amado, eu estou aqui como um pai, como um pastor, como um esposo, um avô, um advogado, um mestre da palavra, um profeta da tua vida, um anjo. Seja leal a Deus, porque quando Deus esconde o rosto, amado, não tem mais jeito.
Não tem mais jeito. Eu vou lhe dizer, nós em 2000, no ano de 2000, nós tínhamos aberto muitas igrejas, eu era o avalista de todas as igrejas, e nós começamos a tirar o meu nome de avalista, para que cada pastor tocasse o seu barco. E um dos nossos pastores, num bairro aqui da Zona Norte, um dia recebo uma notícia, nós tínhamos dado cadeiras, órgão, tudo, dei tudo, ajudava. E um dia eu recebo um telefonema do proprietário do local dizendo assim: olha, o pastor aqui há 1 ano que não paga aluguel, ele mandou que o senhor pagasse, o senhor é o avalista. Chamei o pastor, ele me insultou no telefone, tirou tudo da igreja, cadeiras, bancos, caixa d'água, fios elétricos, lâmpadas, arrancou tudo. Convenceu o povo, coitado, vulnerável, que a igreja Cristo Vive não existia, que ele que era o rei da cocada preta, e foi abrir a 100 metros daquele local. Olha só, eu disse ao proprietário: eu não pago, não fui eu sou avalista, mas ele tem um pastor aí responsável. Esse pastor contratou um advogado que veio aqui e me intimidou, disse: eu vou te matar se você não pagar. Eu sou advogado, não sei de quê, de uma organização, eu mato todo mundo. Eu passei muito tempo sem dormir. E Deus disse-me: Miguel, tranquilo. Eu virei o rosto a ele e eu me esqueci desse homem. 15 anos depois, chego aqui, tem 1 mês atrás, ou 2 meses, chego aqui, parei o meu carro, tinha um senhor, cabeça baixa, aguardando lá. O bispo, meu assessor, veio e disse: apóstolo, aí aquele senhor, ele era o pastor daquele bairro, que fez aqueles negócios. Eu falei: ah, sim, me lembro. Ele veio aqui, porque ele disse que nestes 15 anos, ele tentou abrir igrejas em 8 denominações, nada deu certo, ele está passando fome, e veio aqui pedir perdão a Deus e ao Senhor, porque enquanto ele não fizer isso, ele não sabe que a vida dele não vai. 15 anos a vida parada. Sabe o que é quando Deus vira o rosto? Meu amado bispo, quando Deus vira o rosto, ele disse: vou ver qual é o fim. São raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Quantos filhos estão aí fora, amado, que não são leais aos seus pais? Não importa quem é a mãe ou o pai, tem que honrar pai e mãe. Quantos filhos estão aí desonrando os pais, desonrando a mãe, não sabem que Deus esconde deles o rosto? Quantas pessoas que não têm lealdade traíram o ministério, amado? Não é o ministério Cristo Vive, todos. Quantos traíram os ministérios? Amado, pessoas que nós consagramos, eu vou lhe dizer, eu tenho vergonha de ter consagrado estas pessoas. Pessoas que não são leais, Deus lhes vira o rosto. Amado, ouça, seja leal à sua esposa, seja leal ao seu marido, seja leal à sua igreja, seja leal acima de tudo a Deus, seja leal ao anjo que Deus cuidou para cuidar da tua vida. Seja leal à irmandade, à comunidade, aos princípios que regem a tua vida. Amado, eu acreditei em pessoas que não tinham caráter. Tenho vergonha. Lealdade é uma qualidade muito rara hoje em dia. Poucos são leais. 58% dos homens do Brasil já traíram a sua esposa. 42% das mulheres já traíram os seus maridos. Um percentual altíssimo de jovens já experimentaram drogas. Meninas com 10 anos tendo vida sexual. Meu amado, eu esconderei deles o rosto, porque não têm lealdade. E Provérbios diz em 25:19, como dente quebrado e pé sem firmeza é a confiança no desleal no tempo da angústia. Se você confia numa pessoa desleal, está frito. Lealdade, ouçam bispos, pastores, presbíteros, povo de Deus, lealdade
é o que dá destaque na vida. Malaquias disse isso. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança? Tem coisas que eu não consigo conviver até hoje na obra de Deus. Deslealdade, traição, mentira, engano. É impossível, amado. Eu luto para que a verdade prevaleça no nosso ministério. Aqui não se cai nem à esquerda nem à direita. Então, quando Deus retira a bênção, quando Deus retira a proteção, olha, quando Deus retira o seu favor, não adianta. A deslealdade é braba. E fora, amado, milhões de pessoas desleais com Deus. Tem carnaval, vão para o carnaval, tem não sei quem, vai para o final do ano, vai para a praia, vai, e culto de oração não, culto de estudo não, os modismos entrando na igreja, a igreja disto, a igreja daquilo. Amado, nós estamos vivendo os últimos tempos. Lealdade é que dá destaque à vida. Ninguém pode, e outra coisa, ninguém quer pecar sozinho. Quando você vê uma pessoa que pecou, é desleal, Deus lhe virou o rosto. Olha, quando Deus vira o rosto. Quantas pessoas eu conheci, que nós investimos pesado, gastamos dinheiro, mandamos para campo de missão, traíram, mas Deus lhe virou o rosto. E essas pessoas nunca querem pecar sozinhas. Porque é assim, então que peco eu sozinho. Não. Pecam e depois contaminam outros para pecarem juntos, e normalmente todo mundo cai. Tem gente aqui em lutas existenciais aqui conosco, que são convidados, são chamados para outras igrejas, pessoas que estão em luta, às vezes 20 anos, 30 anos, mas está em luta, não sei se vê ou se fica. Olha, amado, se Deus te virar o rosto, acabou. Quando Deus vira o rosto, quando Deus se esquece de alguém, disse Provérbios 27:6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então eu tenho nestes 5 minutos finais, quero lhe falar da vida de um homem leal, um evangelizador, que para mim é uma fonte de inspiração para a minha vida, que é José. Você sabe a história de José, aquele homem que os irmãos tiveram ciúmes, quiseram matá-lo, venderam, foi para a casa de um oficial de Faraó, e dentro dessa casa se passou um problema extremamente difícil. Diz em Gênesis 39:6, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. José tinha um tanquinho. Aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, José, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, tudo o que ele tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o que é um homem leal, fiel. Potifar disse, olha, amado, eu não sei nem, só sei o pão como, a casa é tua, tudo, você vai governar tudo, por favor, não toca na minha esposa, o resto é tudo teu. Aí o diabo envenenou a cabeça da mulher e disse, canta ele. E ela começou a desafiá-lo, José, vem deitar comigo. Ele disse, eu não posso fazer essa maldade. Como é que eu ia fazer essa maldade? Porque não era uma maldade só com você, com o teu marido, era com Deus. Quer dizer que quando nós fazemos uma maldade, não é uma pessoa, é a Deus. E diz o versículo 10, falando ela a José, todos os dias
mas ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. Ela aparecia com aquele bebidol. Yosef. Não gosta? E ele parecia o Bernardinho da seleção. Não posso, eu não. Olha, isso é uma maldade. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pecar contra o teu marido, mas eu vou pecar contra Deus. Veja, José, eu nem estrias tenho. Quer que eu dê uma voltinha? Todos os dias, até que de repente ela disse: hoje eu vou acabar com essa situação. Versículo 12: então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele era leal. Ele poderia ter dito: nossa, eu sou solteiro, a mulher do patrão é gostosa. Mas ele disse: meu problema não é deitar-me com essa mulher, meu problema é o que vai acontecer com Deus. Ele disse: eu não faria essa maldade. Ele fugiu. Sabe o que aconteceu? A história todos nós conhecemos. Ele foi jogado num cárcere, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Nenhum cuidado tinha carcereiro, todas as coisas estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você sabe por quê? Porque Deus não lhe virou o rosto. Quando Deus vira o rosto, amado, não prospera. Não há recursos, não vem gente, a igreja diminui e a igreja fecha. Então, pastor, mas espera aí, um minuto só, eu não estou entendendo bem. Essa coisa não se encaixa, apóstolo. Então ele não quis pecar contra o patrão, não quis pecar contra Deus, mas mesmo assim foi preso. Onde estava Deus? Por que ele permite isto? Isso não é justo. Você não sabe dos desígnios de Deus. Este caminho que ele estava traçando havia um objetivo maior, era torná-lo lá na frente o segundo homem de Faraó, para que o mundo dos judeus não morresse de fome. Deus tem desígnios, amado. Por trás de tudo, inclusive do que é aparentemente errado ou mal, Deus tem desígnios. Você não sabe o que eu sofri durante estes 36 anos de pastor. Mas isto não é em vão. O Senhor tem desígnios. Diz o versículo, capítulo 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Quando ele teve que provar lealdade, ele provou. Ele teve uma periquete lá chamando ele. É piriguete ou periquete? Piriguete. Piriguete que? No palácio. Ela acordava de manhã. E José disse: olha, é assim, gostosona. O problema é o seguinte: eu sou leal a Deus e ao meu patrão. Eu não me vendo. Vamos montar um esquema. Agarrou-lhe a roupa. Meu irmão, eu estou com Deus. Foi para a cadeia, Deus era com ele, Deus prosperava, Deus fez ele autoridade sobre a terra. Versículo 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho, lhe pôs no pescoço um colar de ouro, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Viu? Lealdade sempre traz honra. Lealdade sempre traz honra. É um caráter, sabe? É uma virtude de um caráter santificado. É o que Deus espera de nós. Amado, cristianismo é atitude.
Cristianismo é submissão e amor a Deus, é coração puro, são mãos limpas, é credibilidade. Cristianismo é vida eterna. É isso que eu quero que você passe às pessoas. Somos uma igreja leal, onde a lealdade é a base desta igreja. E o dia em que alguém se esquece de Deus, Deus lhe vira o rosto. Se eu termino, pastor que está me ouvindo essa mensagem, você que está aí para trair o seu líder, não faça, que se Deus te virar, meu amado, você vai jejuar o tempo que quiser jejuar, vai passar noites sem dormir, semanas e meses, Deus não vai te honrar. Porque quem procede deslealmente, ou com deslealdade, perdão, Deus lhe vira o rosto. Deus me livre algum dia, o Senhor me virá o rosto, amado. Você é prova da minha lealdade com Deus. Você é selo do meu apostolado. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos participar da ceia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que não alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, eu sou. Meus amados, nós estamos distribuindo a ceia do Senhor. A Bíblia não chama de a Santa Ceia, chama a ceia do Senhor. E a palavra diz que a mesa é do Senhor, não é do apóstolo, é do Senhor. Nós estamos servindo a você a vida, o pão que reproduz a vida de Jesus, a carne, e o vinho, o sangue de Jesus Cristo. Eu tenho dito durante a ceia que quando se come esse pão,
que os benefícios da cruz se manifestam, se materializam e você come remédio. Mas eu aprendi que remédio é para remediar. Eu quero a partir de hoje dizendo, você come cura, milagre, porque a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já. Então não é remédio para remediar, é cura. Deus não vai tratar doenças, Deus cura as doenças. E quando você beber do vinho, você vai se lembrar que pelo sangue derramado nós nos tornamos puros e santos. Ainda que eventualmente pequemos, Ele não nos acusa, Ele nos justifica. O acusador é o inimigo. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus que o justifica. Amado, perdoe-se se você nunca o fez, para ser livre. Amém? Todos já receberam os elementos. Você que está em casa, no satélite, na internet, pegue um pedaço de pão, um copo pequeno, um cálice de vinho e vamos celebrar juntos. Vamos lá, você em outro país, em outro lugar do mundo, venha agora para o altar comigo e vamos celebrar juntos a ceia. Em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou e o partiu, e disse: este é o meu corpo. Em mãos e digo: este é o corpo de Cristo. Comamos todos até que Ele volte. E aqueles que são leais a Deus digam amém. Comamos todos para a sua glória. Só preciso te ouvir pra caminhar sobre o mar. Uma palavra tua, Senhor,
preciso te dizer como eu te amo e como eu te adoro e como eu te exalto. Maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Vamos só dizer mais uma vez. Maravilhoso, Como eu te amo. Diga com fé. Como eu te adoro e como eu te exalto. Maravilhoso. Jesus. Tenha a ousadia de o amar acima de tudo. Eu abençoo o cálice que temos em mãos. Eu digo, este é o cálice da nova aliança. Eu o abençoo dizendo, até que Ele volte, bebamos todos para a glória do Senhor. Amém. vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo e como eu te adoro e como eu te exalto. Maravilhoso, como eu te amo e como eu te adoro e como eu te exalto. Maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, Jesus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Jesus. Santo, santo. Meus amados, muito obrigado por vocês amarem a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Obrigado vocês amarem esta igreja, este apostolado e a visão de Deus deste ministério. Profetizamos, o mês de junho será intensamente farto de bênçãos. Receba! Será o grande mês da nossa vida. É de hoje para o resto da vida. Deus seja louvado. A bispa vai dar a bênção, depois abraça algumas pessoas. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por mais um mês vitorioso, por mais um domingo abençoado, Senhor. Eis-nos aqui para sermos leais a Ti, Senhor, em todos os momentos, Pai. Dá ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo, Pai. Guarda-nos nossas entradas, nossa saída, Senhor. Livra-nos de todos os males, Pai, porque nós cremos que Tu és o nosso guarda de Israel. Saia daqui feliz, porque o Senhor te escolheu para grandes livramentos, para grandes vitórias, em nome de Jesus. Graça e paz, uma semana abençoada e um mês vitorioso. Aleluia. Como eu te amo e como não saia sem abraçar o irmão, desejar uma semana de vitória.